Bom dia, quinto ano. Pois bem, a intenção era de fazer a chamada de vídeo com vocês, né? Mas infelizmente não foi possível, né? A internet realmente tá muito ruim. E aí peço desculpa a vocês por conta disso, né? Eu esperei melhorar, mas aí não melhorou e resolvi gravar logo o vídeo, pedir para vocês irem adiantando a leitura, mas vou fazer novamente a leitura do conto para explicar bem direitinho as questões, tá certo? Vamos lá. Página 48, 49 e 50, nós vamos estudar sobre conto. Conto é uma história, é uma ficção, né? E aí ele utiliza a história, o conto utiliza de fantasias, de coisas assim, que não são reais, né? Então, no conto os animais falam, né? Andam, fazem coisas humanas. Seria basicamente isso, tá bom? Vamos lá. Olha só, no conto a seguir você descobrirá a diferença entre bichos naturais e bichos convidados, tá? Você já sentiu pena do rato e da barata? Quando alguém mata, quando alguém encontra eles, você sentiu pena do rato e da barata ou não sente pena desses animais? Pode matar, né? Durante a leitura, fique de olho. Repare como o narrador do texto escreve como se estivesse conversando com você. Vamos perceber isso, tá? Os bichinhos da minha casa. Antes de começar, quero que vocês saibam que meu nome é Clarice. E vocês como se chamam? Digam baixinho o nome de vocês e o meu coração vai ouvir. Peço que leia essa história até o fim. Vou contar umas coisas. Minha casa tem bichos naturais. Bichos naturais são aqueles que a gente não convidou nem comprou. Olha só aqui a descrição do que é um bicho natural, né? Bichos naturais são aqueles que a gente não convidou e nem comprou. Por exemplo, nunca convidei uma barata para lanchar comigo. Minha casa tem muitos bichos naturais, menos rato, graças a Deus, porque tenho medo e nojo deles. Quase todas as mães têm medo de rato. Os pais não, até gostam porque se divertem caçando e matando esse bicho que detesto. Vocês têm pena de rato? Eu tenho, porque não é um bicho bom para a gente amar e fazer carinho. Eu tenho, porque não é um bicho bom para a gente amar e fazer carinho. Vocês fariam carinho um rato? Vai ver, vocês nem têm medo e em muitas coisas são mais corajosos do que eu. Eu tenho medo de rato. Tem um amigo que, quando era menino, criou um rato branco. Fiquei com tanto nojo que só quero apertar a mão do meu amigo quando passar o susto. Seu rato era, na verdade, uma rata e se chamava Maria de Fátima. Maria de Fátima morreu de um modo horrívelzinho. Eu digo horrívelzinho porque, no fundo, estou bem contente. Um gato comeu ela com rapidez com que comemos um sanduíche. Como eu ia dizendo, os bichos naturais da minha casa não foram convidados. Apareceram assim, sem mais nem menos. Por exemplo, tenho baratas. E são baratas muito feias e muito velhas, que não fazem bem a ninguém. Pelo contrário, elas até roem a minha roupa, que está no armário. Barata é outro bicho que me causa pena. Ninguém gosta dela e todos querem matá-la. Às vezes o pai da criança corre pela casa toda com o chinelo na mão, até pegar uma e bate com o chinelo em cima até morrer. Tenho pena das baratas porque ninguém tem vontade de ser bom com elas. Elas só, elas só são amadas por outras baratas. Não tenho culpa. Quem mandou elas Não tenho culpa, desculpe. Não tenho culpa. Quem mandou elas virem? Vieram sem serem convidadas. Eu só convido os bichos que eu gosto. E, é claro, convido gente grande e gente pequena. Sabem de uma coisa? Resolvi agora mesmo convidar meninos e meninas para me visitarem em casa. Vou ficar tão feliz que darei a cada criança uma fatia de bolo, uma bebida bem gostosa e um beijo na testa. Outro bicho natural de minha casa é... Adivinhem. Adivinharam? Se não adivinharam, não faz mal. Eu digo a vocês. O outro bicho natural da minha casa é a lagartixa pequena. São engraçadas e não fazem mal nenhum. Pelo contrário, elas adoram comer moscas e mosquitos. E assim
limpam minha casa toda. O que eu não entendo também é o paladar horrível que as lagartixas têm por moscas e mosquitos. Mas é claro, como não sou lagartixa, não gosto de coisas que ela gosta, nem ela gosta do que eu gosto. Agora vou falar sobre bichos convidados, igual ao meu convite para vocês. Às vezes não basta convidar, tem que se comprar. Por exemplo, convidei 2 coelhos para morar com a gente e paguei um dinheiro ao dono deles. Coelho tem uma história muito secreta, quero dizer, com muitos segredos. Eu até contei a história de um coelho num livro para gente pequena e para gente grande. Meu livro sobre coelho se chama assim, O Mistério do Coelho Pensante. Gosto muito de escrever histórias para crianças e gente grande. Fico muito contente quando os grandes e os pequenos gostam do que escrevi. Se vocês gostam de escrever, ou desenhar, ou dançar, ou cantar, façam, porque é ótimo. Enquanto a gente brinca assim, não se sente mais sozinha e fica de coração quente. Aí nós temos A Mulher que Matou os Peixes, essa história de Clarice Lispector, tá? E aí tem, essa é a 13ª edição, Rio de Janeiro, Rocco, 1999, tá? Esse é o fragmento adaptado, mas essa história foi escrita em 1999, tá certo? Gostaram? Os bichos da minha casa? E aí, quais são os bichinhos que tem na casa de vocês? Aqui tem muita muriçoca, mosca, lagartixa e rã, os que não são convidados. E uma cobrinha que apareceu, ontem também, eu não convidei ela, né? Tem esses bichinhos assim. Gostaram? Perceberam as diferenças dos bichos naturais e os bichos... Tem os bichos naturais, são aqueles que a gente não convidou e nem comprou. Tem os bichos naturais, ela explica, e os bichos convidados. Os bichos convidados são aqueles que a gente convida, que a gente compra, que a gente ganha, né? Que a gente tem desejo de ter. Geralmente são gato, cachorro, tartaruga, papagaio, pássaro, coelho, né? Esses são os convidados. Aí tem aqueles naturais que estão na nossa casa que a gente não chamou, né, como o rato, a barata, e alguns, né, os nossos pais, mãe, acabam tirando eles de dentro da casa, matando, dando um jeitinho neles, né? Tá certo? Vamos adiantar aqui, pessoal. Página 50 agora. Vamos para a compreensão do texto. Nós só vamos fazer a atividade da página 50, questão 1, 2 e 3, tá? Logo no início do texto, percebe-se a intenção da narradora de estabelecer um diálogo com o leitor, tá? A narradora é aquela que narra a história, aquela que conta a história, tá? Copie um trecho que comprova essa afirmação. Ó, na letra A, você vai responder, vai copiar um trecho que comprova essa afirmação, de que a narradora, quem está contando a história, estabelece um diálogo com o leitor. Como é que a gente pode perceber isso? Vejam logo no início do texto, bem no início, né, no primeiro parágrafo, diz assim, ó: antes de começar, quero que vocês saibam que meu nome é Clarice. Aí a narradora, ela tá se apresentando, né? E vocês, como se chamam? Tá vendo que ela tenta falar com quem tá lendo o livro? E vocês, como se chama? Né? Ela tá perguntando como é que quem tá lendo se chama. Aí diz: diga baixinho o nome de vocês e meu coração vai ouvir, tá? Maria, meu nome. Acabei me apresentando para a narradora aqui. Então, aqui, ó, letra A, copie um trecho que comprova essa afirmação, de que a narradora, ela estabelece um diálogo com o leitor. Então, o que comprova aqui é justamente aqui, onde ela pergunta: e vocês, como se chama? Aqui ela está tentando estabelecer um diálogo com quem está lendo a história. A narradora, quem escreveu, ela está perguntando a quem está lendo como é que a pessoa se chama. Tá? Então, a letra A, o que comprova isso é essa partezinha aqui. E vocês, como se chamam? Tá certo? Depois, letra B. Em sua opinião, qual é a importância desse recurso para a construção do texto? Tá? Na opinião de vocês, vocês acham que isso é importante para construir o texto? Ou não, não é importante?
aqui a leitura ela tenta envolver, né? Então isso é muito importante para a construção do texto, tá? Porque ela prende a atenção, ela faz com que o leitor ele se sinta parte da história, né? Se sinta participante da história, tá certo? Então aqui o recurso ele garante esse envolvimento do leitor, que é convocado para partilhar os pensamentos e sentimentos da narradora, tá bom? Questão 2. Mas aí vocês coloquem com as palavrinhas de vocês, tá? A importância esse recurso que ele fala aqui é a questão do diálogo. Esse diálogo ele é importante para a construção do texto, quando ela pergunta: e vocês, como se chama? Ela se apresenta e pergunta, né, ao leitor, quem está lendo a história, como é que a pessoa se chama. Tá? Isso é importante? Porque o leitor ele precisa se sentir atraído ao texto. Tem gente que começa a ler o texto, acha tão chato, e aí para de ler, nem termina de ler a história, né? E quando a gente escreve, no caso o escritor aqui, ele cria uma história, ele quer sim que mais e mais pessoas leiam a história dele, não é isso? Tá? Questão 2. A narradora afirma que gosta de escrever para crianças e gente grande. Para quem você acha que ela escreveu essa história? Vocês acham que ela escreveu essa história para gente pequena ou para gente grande? Foi para criança? Foi para adulto? O que é que vocês acham? Aqui vocês vão colocar a opinião de vocês, tá? 3. Nessa conversa, a narradora conta para o leitor a diferença entre bichos naturais e bichos convidados, que eu falei um pouquinho quando eu estava lendo o texto para vocês. Preencha a tabela com os animais que aparecem no quadro. Aí tem rato, barata, cachorro, gato, passarinho, pulga, coelho, hamster, que é tipo um ratinho, formiga e lagartixa. Aí você, de um lado, você vai colocar o nome dos bichos naturais, do outro vai colocar o nome dos bichos convidados, tá certo? Letra B. Agora explique qual é a diferença entre esses tipos de bicho. Qual a diferença entre o bicho natural e o bicho convidado, tá? No texto também tem, eu expliquei que bicho natural era isso e que bicho convidado era aquilo, tá? Vocês só vão dizer isso. Bicho natural é assim, enquanto que bicho convidado é dessa forma, tá? C. Você tem ou conhece algum? Você tem ou conhece alguém que tenha bichos convidados? Conte sobre eles. Você tem bichos convidados na sua casa? Ou você conhece alguém que tem bichos convidados na casa? Aí você vai escrever aí, tá? Vai escrever. Se tem, vai colocar o nome do bichinho que tem, né? Se é seu, se é de alguém que você conhece, tá bom? Lembrando, pessoal, como só são 3 questãozinhas, copiar e responder, de preferência organizado. Aula de português, data e páginas, tá certo? E aí logo em seguida começa a atividade, tá bom? Cheiro!